Olá, pessoal! Hoje, o nosso episódio do Cavalo e Companhia está num lugar um pouquinho diferente. Nós viemos aqui até Campinas para conhecer a cavalaria do BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais de Polícia aqui de Campinas. Antes da gente começar o nosso episódio, deixar um agradecimento muito especial ao Capitão Rodrigo Sade, ao Sargento Ribeiro, também ao Sargento Lupetti, aos Cabos Gonçalves e ao Cabo Miller também, por trazerem a gente aqui para esse espaço, liberarem para a gente estar conhecendo esse trabalho tão legal que eles desenvolvem aqui, para conhecer o trabalho da cavalaria e poder trazer essas informações para vocês também. A gente está aqui, lógico, pelo amor ao cavalo, mas também para trazer informação e para trazer informação, acima de tudo, sobre o bem-estar desses animais que são tão importantes. Então, vem com a gente, que o episódio de hoje está muito especial. Esse é o som que nos recebe quando chegamos na cavalaria do Batalhão de Ações Especiais de Polícia de Campinas. A nossa equipe do Cavalo e Companhia chegou lá cedinho para poder acompanhar desde o começo como os membros da cavalaria se preparam para sair em patrulhamento. E fomos recebidos, e muito bem recebidos, viu? Pelo Sargento Ribeiro, Sargento Lupetti, Cabo Gonçalves e pelo Cabo Miller, que também é o enfermeiro veterinário responsável na cavalaria. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo. Você tirou o cavalo da baia, vai estar arrumando ele para o patrulhamento, né? O que vocês fazem no cavalo para preparação? Aqui, Michele, nós rasqueamos eles, que é extremamente importante. Nós utilizamos a rasqueadeira de alumínio para as partes superiores, partes que não têm osso, que não vai machucá-lo. É muito importante estar rasqueando o cavalo para tirar os pelos mortos e o excesso de suor. Então, sempre estamos rasqueando os animais. A rasqueadeira de borracha, nós utilizamos também nos membros ósseos e onde ele tem maior sensibilidade. Então, essa região aqui de canela, de boleto, nós sempre, de joelho e boleto, nós sempre estamos utilizando a rasqueadeira de borracha. E, após utilizar as rasqueadeiras, nós utilizamos uma escova de pelo fino, para não machucá-lo, apenas para tirar o que a rasqueadeira já limpou, que é o excesso de suor e o pelo também. E todos os dias também é extremamente importante fazer a ranilha do cavalo. A ranilha do cavalo é a limpeza da sola. A ranilha é essa parte aqui, onde tem circulação, é uma parte mais sensível do cavalo. Então, diariamente nós limpamos. E o ferrador também deixa um sulco aqui um pouco maior para evitar de ter contaminação de bactérias e de impurezas. E aqui acompanhamos na prática toda essa preparação, vendo o Sargento Lupetti preparando seu cavalo para sair em patrulhamento nas ruas. Como que ele é novinho, eu cheguei hoje mais cedo e trabalhei ele na guia, né? Você pode observar que o casco dele está sujo, ele deu uma suada. Trabalhei com essa guia aqui, rodar ele um pouquinho para tirar um pouco do gás dele e também melhorar a conexão, né? Quando a gente trabalha o cavalo na guia, você acaba adquirindo uma conexão com o animal, começa a conhecer melhor o animal e o animal também te conhecer, né? Até às vezes para quem monta em hípica, que tem instrutor, é interessante o aluno ter esse manejo com o animal aí. Não só às vezes montar e deixar lá para o tratador. Porque vai adquirindo um vínculo, né, com o animal. E claro, não é só isso. O cuidado aos cavalos também se estende até o lugar onde eles ficam enquanto não estão em patrulhamento ou também em treinamento. As baias. Miller, aqui a baia, qual que é a metragem dela? Nossas baias aqui são de 4x4. Aqui também nós optamos por ter uma baia mais aberta. Pode ver que não é de madeira e não é fechada. Nós gostamos de manter dessa forma mais aberta para ter uma melhor ventilação e também para ter uma melhor visualização do solípede na baia. E aqui a gente vê que está com a serragem, né? É Maravalha essa sim, daqui? Sim, correto.
que também a Maravalha ela é melhor para absorção, né, da urina do cavalo. Exatamente, a cama deles é em torno de 50 centímetros e ela é bem fofa para que o animal esteja em um local super macio e tenha um ótimo descanso. E olha só, o Cabo Miller trouxe até uma curiosidade pra gente, explicando do porquê a cama dos animais nas baias tem que ser tão bem cuidada. Os cavalos na natureza, eles costumam dormir em pé, ou se eles deitam, é em pouco tempo e já levantam. O sistema dos cavalos é matriarca, né? Eles costumam seguir a fêmea mais velha. Sim. Aqui na polícia, como eles se sentem muito protegidos conosco, eles deitam. Todos eles têm o hábito de deitar. É por isso, né, a necessidade de ter essa cama que você Super falou. fofa, super macia, para ele ter um excelente E conforto. sempre higienizada, né? Exatamente. Agora a gente vai falar sobre uma outra coisa muito importante que eu vi aqui, a água dos cavalos, tá? Limpinha, né? Sempre bem límpida e própria para o consumo dos cavalos. Miller, explica pra gente aqui como é que funciona esse bebedouro, como que é feita a troca de água dos cavalos, como é que funciona isso aqui? Então, Michele, aqui o bebedouro é por boia. Assim que o cavalo toma, a água já repõe novamente e volta ao nível que estava. Nós, constantemente, estamos aqui no bebedouro sempre limpando, porque muitos dos solípedes, eles têm o hábito de comer ração, colocar ração no bebedouro, têm o hábito de comer feno, colocar o feno, umedecer nesse bebedouro. Então, constantemente nós temos que vir aqui e estar fazendo essa limpeza desse bebedouro para que ele tenha uma água limpa e saudável para ele estar tomando. E é também muito importante esse bebedouro com boia, é muito legal, porque Sim. não corre o risco De faltar água para ele. água para ele, né? Principalmente nesse tempo de calor que eles consomem mais. Exatamente. É muito importante adequar, né, o estábulo, né, com esse método, né, que a gente sabe que sempre vai estar água limpa ali e nunca vai estar faltando. Sim. E agora que a gente já conhece muito bem as instalações da cavalaria do BAEP de Campinas, vamos falar um pouquinho sobre os cavalos e algumas curiosidades e informações muito interessantes sobre os solípedes que fazem parte da cavalaria. A gente sabe que para a cavalaria tem um procedimento de seleção diferenciado, né? É um trabalho muito específico que exige sempre o cavalo bem treinado. E tem uma raça que vocês preferem trabalhar com ela? Me explica um pouquinho aí como que é feita essa seleção para o cavalo trabalhar aqui com vocês. As raças de cavalo têm as raças quentes, que são puro sangue inglês, árabe, são cavalos com muita energia, são cavalos muito vivaz. E tem os cavalos também de raça fria, que são cavalos pesados, cavalos de tração, que é o Shine, belga, Percheron, esses aí são cavalos de raça fria. Para nós, o ideal é o brasileiro de hipismo. O brasileiro de hipismo é um cavalo meio sangue. Ele é uma mistura de um sangue quente com um sangue frio. É um cavalo ideal para o nosso trabalho. A situação do cavalo funciona assim. Em Colinas fica mais ou menos 400 quilômetros daqui de Campinas, onde nós estamos. Lá é criatório, eles criam os cavalos brasileiros de hipismo e também é santuário. Os cavalos que estão aqui, no caso, esse daqui, o Spartacus, se ele fosse meu, eu teria prioridade em ficar com ele. Sim. No caso, minha casa não tem espaço, eu não tenho sítio, nada, então é doado para qualquer policial militar. Caso nenhum policial militar possa estar adquirindo esse animal, aí ele é aberto para o público externo, Sim. onde será feita uma investigação, tudo. Se a pessoa tiver condições de mantê-lo, pode estar levando. Caso nem o público externo tenha condições de ficar com este animal, ele volta para Colinas, que é o santuário, Ele volta. onde eles ficam. Certo. A criação funciona assim. Em 10 anos, a polícia consegue repor todos esses brasileiros de hipismo que nós precisamos. A polícia repõe. Porém, quando chega em 10 anos certinho, tem uma grande demanda de aposentadorias. Sim. Onde, em média, são 150 a 200 cavalos que aposentam. Então, abre-se licitação e acaba entrando cavalos de outras raças, por conta da demanda muito alta de aposentadoria. Sim. Mas o ideal para nós é o brasileiro de hipismo. Com relação aos cavalos recém-chegados ou criados em Colinas, no Regimento 9 de Julho, tem um setor que se chama picaria. Essa picaria é onde o pessoal começa os primeiros trabalhos de montaria e adestramento. Tá.
Cavalo com menos de 3 anos não é selado. Pessoal, já deixo aqui a dica a todos. Cavalo com menos de 3 anos, não montem nele. Vai dar escoliose nas costas dele. Ele terá dor para o resto da vida. Após esses 3 anos, aí inicia-se todo esse trabalho de doma. De iniciação dele. Exatamente. Então, os cavalos de Colinas, ele vai para o regimento em São Paulo, de lá são distribuídos para os destacamentos. Exatamente. Quando eles já estão numa média de 6 a 8 anos, é que eles começam a chegar aqui nos destacamentos. O Spartacus hoje está com 8 anos. Quando ele veio para cá, ele tinha 6 anos. Tá. Ô Miller, a gente já falou sobre a raça, e agora mais uma dúvida sobre a pelagem. Existe também um padrão sobre a pelagem do cavalo? Um padrão, eu não digo que existe um padrão, porém existe sim a crina. A questão da crina, ela tem que ser cortada, porque a crina, assim como um cabelo de mulher, precisa de condicionador, de shampoo, de abrilhantador, então acaba encarecendo muito, acaba gerando um custo um pouco alto. Então, por esse motivo, todas as crinas são cortadas. Nós temos mais cavalos castanhos. O castanho, ele é marrom, tem a crina preta e a cola preta, e alazão também. Normalmente divide-se, em um dia sai os castanhos, em outro dia sai os alazões. Aqui nós trabalhamos dessa forma. São 16 cavalos, sai 8 em um dia e 8 em outro dia. No regimento também trabalha-se da mesma forma, e lá também tem muitos cavalos tordilhos. O tordilho, ele é branco com pintas pretas, por esse motivo ele é considerado tordilho. Os tordilhos, normalmente no regimento, pertencem à banda. Tá. Você falou a questão da crina, né? Normalmente os cavalos dos oficiais, eles podem ter a crina comprida, né? Para desfile. Explica um pouquinho isso pra gente. Exatamente. No regimento 9 de julho, o cavalo dos oficiais, eles têm uma crina maior, porém também eles têm um tratador. Tem uma pessoa só para cuidar específico para isso, né? Exatamente, do manejo de crina, de cola, de tudo. Aqui nos destacamentos, como normalmente os cavalos são de sargento, cabos e soldados, então nenhum deles tem a crina comprida. Na região da cernelha aqui, mantém-se a crina para proteção da cernelha e para não causar nenhum tipo de ferimento ou lesão a ela. Aqui o Cabo Gonçalves que está fazendo a crina do Solipe de 1291. Complementando também, a numeração dos nossos cavalos é feita com hidrogênio, não é feita com ferro quente, pois o ferro quente é considerado maus tratos e o animal sofre muita dor. Então aqui é o hidrogênio. Faz a tricotomia, corta-se o pelo e depois encosta por apenas 2 minutos o hidrogênio. Ele não sente nada. E para o resto da vida essa coloração será diferente da demais. Outra informação muito legal é que aqui, na Cavalaria do BAEP de Campinas, são, ao todo, 16 animais, contando com 3 éguas e 13 cavalos. Ô Miller, aqui vocês têm tanto cavalo quanto éguas, né? Os cavalos, eles são castrados? Para eles virem aqui para os regimentos, para os destacamentos, né? Eles têm que ser castrados? Sim, os nossos cavalos aqui, todos eles são castrados. Essa castração já ocorre lá em Colinas. Quando eles ainda são novos, é feito lá em Colinas essa castração. Por quê? O que ocorre? Os garanhões, eles são mais difíceis de montar, eles dão um pouco mais de trabalho. E se tiver alguma égua em período de cio também, eles vão quebrar a baia para tentar efetuar a monta. Então é extremamente necessário que os cavalos sejam todos castrados para nós. E as baias também, todas elas, que agora está claro, mas elas têm uma excelente iluminação por conta de morcegos. Aqui é um lugar extremamente claro, por conta de morcegos. Que essa luz, no caso, ela vai espantar os morcegos e eles não chegam, né? Correto, perfeitamente, dessa forma. E chegou aquele momento tão esperado, a hora do patrulhamento. E para isso, acompanhamos o Sargento Ribeiro fazendo o encilhamento do seu cavalo para sair às ruas. Então, agora a gente vai preparar o cavalo para sair para a rua, né? A gente põe esse bacheiro aqui. Isso daqui
ele preserva o dorso do animal. Evita que machuque, né? Para ficar mais confortável a sela. O importante quando a gente vai fazer o correto encilhamento é ter uma cava aqui, ó. Essa cava, na hora que eu colocar a sela, eu vou fazer uma cava para não machucar a cernelha dele. Porque se machucar a cernelha, você vai baixar o cavalo, é um cavalo a menos que vai poder trabalhar, entendeu? E aqui é um lugarzinho de sarar, né? Cernelha machucado, ou aqui a maxilar, né? Demora para tá. Então, esse cavalo eu trabalho muito com ele, né? Eu faço degem, ele sai bastante, ele tá bem preparado fisicamente. Ele aparentemente tá meio gordinho, mas é a raça dele, né? Ele é quarto de milha, tem um pouquinho de crioulo, ele é bem forte. Só falta definir um pouco mais a musculatura, né? Mas isso daí a gente consegue com trabalho de guia. O ajuste do material é muito importante para a segurança do cavaleiro e conforto do cavalo, né? A gente põe o peitoral que evita que a sela corra para trás, né? Agora aquela parte que eu falei que faz bem a cava, meu cavalo nunca teve problema com a cernelha, porque eu cuido bem dessa parte. E verifico os outros policiais também, né? Fiscalizo pra gente não machucar o animal, né? E ó, esse encilhamento é diferente, com direito até a guloseima pro cavalo, viu? Isso cria um vínculo, uma confiança muito grande, né? Você sempre tá dando recompensa para ele, né? Ele entende que você tem carinho por ele e ele retribui. Olha como é que fica contente, ó. Vai trabalhar mais feliz. Então. Hoje já comeu uma bananinha, uma cenoura e marshmallow, né? Mas calma, nem tudo é só doce marshmallow, né? O Sargento Ribeiro também explicou pra gente como funciona o patrulhamento e todos os cuidados que eles têm com os cavalos durante esse momento. Eles vão parar aqui? Qual que é o tempo de patrulhamento que vocês fazem na rua com os cavalos? São 6 horas, né? 6 horas. O local até 5 quilômetros nós deslocamos com o cavalo. Acima disso, a gente desloca com o Big, né? Com o caminhão. Nosso embarca e desembarca no local. O patrulhamento, geralmente, a gente patrulha 40 minutos, para uma meia horinha, procura parar em lugar de sombra e tal. E durante o patrulhamento a gente faz abordagem, né? Ele é como se fosse uma viatura policial, né? Sim. Só que é vivo, né? É um soldadinho, né? Então, por isso que tem que ter esse cuidado da hora. Se o tempo está muito quente também, diminui essas horas do patrulhamento? Como é que funciona são isso daí? 6 horas, São né? 6 horas. O cuidado que a gente tem no ponto de parada, a gente alivia a cilha. Ah, sim. Para ele dar uma descansada e depois aperta novamente. Para montar e continuar. E vocês ouviram ele falando do Big? Sabe quem é? Ou melhor, o que é? A gente entrou lá dentro para mostrar para vocês também. Estamos aqui dentro do caminhão, né, da cavalaria, do Big, e o Miller vai explicar um pouquinho para a gente como que é aqui dentro, como é que funciona. Michele, aqui o caminhão de Campinas é para levar 6 solípedes e acomoda 6 policiais também. No regimento, tem caminhões que levam até 12 solípedes. Aqui, uma curiosidade para os senhores. Os solípedes devem ser argolados sempre um com a cabeça voltada para a frente e outro voltado com a cabeça para trás. Nunca argolar os cavalos com a cabeça na mesma direção, pois eles vão começar a brincar, um morder o outro e acabarão danificando o caminhão. Vão acabar dando coice e quebrando o caminhão. Então sempre deve ser argolado dessa forma. Pode observar também que tem até
um ferro soldado na divisão nas separações, justamente para um cavalo não conseguir morder o outro e não danificar o caminhão. O caminhão também tem ar-condicionado para os solípedes, para eles não sofrerem com os deslocamentos. Eu vi que tem câmera lá no fundo também, né? Tem também, sempre para estar verificando se eles estão saudáveis, se está tudo bem com Tá eles. seguro, né? Exatamente. E aí, o coração falou forte vendo essa nossa visita à cavalaria do BAEP de Campinas? Tem o sonho de poder entrar na cavalaria? Então vem cá, que o Sargento Ribeiro explicou pra gente como é feito esse processo. Então, primeiramente, ele tem que pedir transferência pro BAEP, né? Se ele tiver o curso, se ele já for, a gente fala que é espora, né? Quando ele conclui o curso, ele é habilitado a trabalhar a cavalo. Se ele tiver o curso, ele vai fazer uma adaptação de 15 serviços, prorrogáveis por mais 5. Aí essa adaptação ele vai verificar o modo que a gente trabalha, tomar conhecimento do nosso dia a dia. Uma vez aprovado, aí ele é integrado à tropa. Na equipe, aham. E para ser um policial de cavalaria, ele tem que fazer um curso no Regimento 9 de Julho. Sim. São 3 meses de curso, muita prática, onde ele recebe as noções de equitação, né? Mas o treinamento continua aqui. Todo dia a gente chega 5h45 da manhã, faço a revista da tropa, feita a faxina, como vocês acompanharam, né? Saímos para o patrulhamento, aí o retorno é às 14 horas. Retornou às 14, primeiro cavalo, faxina, dá comida para ele, a gente almoça. Lá para umas 3h30, 4 horas, a gente tem 1 hora destinada a treinamento. A cavalo, a gente faz geralmente um treinamento de maniabilidade com o cavalo por semana. Sim. O outro dia libero a atividade física academia e o outro dia alguma coisa lúdica, um futebol a cavalo que chama Jogo do Pato, alguma coisa para integrar, para unir o pelotão. Essas atividades em conjunto funcionam para criar um vínculo entre os policiais. Sim. Mas o treinamento além de trabalha na rua, volta, aí depois mais 40 minutos de treinamento. Por isso que o pessoal adquire bastante habilidade no cavalo. Sim. E como é um serviço assim muito específico, né? Por isso que tem que ter esse treinamento, né? A equipe está sempre alinhada, né? Porque é um trabalho ali, é um animal de grande porte que necessita de cuidado, né? Para estar retribuindo esse trabalho aí para a gente, né? Então, por isso, esse serviço bastante específico, então tem que estar um profissional ali bem qualificado, né? Bem instruído para estar realizando esse trabalho de uma forma tranquila, né? Ele tem que estar, a gente tem que conseguir, assim, o cavalo é preso, né? A vontade dele é de fugir diante do perigo, bomba, muita gente, bandeira, que é o que né? vocês E é o que a dia gente enfrenta nos jogos, né? A gente tem 2 times, às vezes vem até um terceiro time para fazer jogo em Campinas. A gente tem um histórico de muitos confrontos com a torcida e nessa hora, se o cavaleiro e o cavalo não tiverem treinados, o polícia vai se machucar, porque para você ficar em cima do cavalo, com um cara jogando uma bateria de rojão em cima de você, tem que estar bem treinado. Tem que estar com o treinamento ali em dia, né? E a gente costuma ter muito sucesso, né? Rapidamente a gente consegue dissuadir turbas com 10, 12 cavalos, a gente espalha, né? 3, 4 mil pessoas, a gente consegue colocar eles no lugar deles. Exatamente. É isso aí, treinamento do homem e cavalo, integração, é isso que é importante. E a gente se dá bem. Hein? A joia, sargento, muito obrigada, viu, pelas suas explicações aí. E agora, né, eles vão estar preparando aí para o patrulhamento e a gente vai acompanhar esse desfecho. E o nosso primeiro episódio do Cavalo e Companhia na Cavalaria
do BAEP de Campinas já está chegando ao fim. Mas calma que vai ter parte 2, viu? Onde o Cabo Gonçalves mostrou pra gente a importância do cuidado com os cascos dos cavalos que fazem parte da cavalaria. E mostrou pra gente como tudo isso funciona na prática, viu? E antes da gente acabar, a gente queria deixar mais uma vez um agradecimento muito especial ao Capitão Rodrigo Sade, ao Sargento Ribeiro, ao Sargento Lupetti, ao Cabo Miller e ao Cabo Gonçalves, por nos receberem tão bem e compartilharem com a gente a rotina dentro da cavalaria do BAEP de Campinas. E a gente fica por aqui, mas deixando um gostinho para a parte 2, viu? Que sai logo logo. E também deixando essa mensagem muito importante do quanto é necessário a gente sempre prezar pelo bem-estar e cuidado, não só dos nossos cavalos, né? Mas de todos os nossos animais. E também mostrando essa rotina dentro da cavalaria do BAEP de Campinas. Como os cavalos recebem um cuidado tão especial. E claro, né, pra gente olhar tudo isso aí e se espelhar também para trazer esse cuidado para os nossos cavalos. Com muito carinho, cuidado e sempre muita informação correta. A gente fica por aqui e até logo. Para extensão esquerda por 2 alfaces. Marche.